Muito boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma reflexão sobre um tema espetacular, um tema maravilhoso e que pode resumir todo o conteúdo do cristianismo. Eu gostaria muito que eu pudesse ter o dom da palavra para exprimir toda a grandeza dessa maravilha que Jesus nos deixou. Mas somos limitados, não é? Eu especialmente. E cada vez que eu lia uma linha desse estudo, eu ficava imaginando o quanto ainda nos encontramos distante da realidade crística. Mas ao mesmo tempo me deu forças para continuar, para tentar melhorar a cada dia, para tentar viver concretamente tudo aquilo que o Cristo nos ensinou através dessas palavras maravilhosas. Então, o que foi o Sermão do Monte, né? Jesus pregava para multidões, fazia curas, explicava através de parábolas o tempo todo. Mas chegou um momento em que ele se viu numa necessidade grande de passar aos seus apóstolos, os seus 12 escolhidos, um resumo talvez, né, de tudo que fosse a Boa Nova, tudo que fosse a sua doutrina, aquela que veio não para destruir a lei, mas para fazê-la completa. Então Jesus se dirige nas proximidades de Cafarnaum, ao sopé de um monte, e isso já tem um significado, né, muito grande, a subida da montanha, a dificuldade de você chegar. E quando ele chega lá, a multidão lá embaixo, ele começa num discurso belíssimo, desfiando as bem-aventuranças. Bem-aventuranças naquela época, e isso foi traduzido de diversas maneiras, está no Evangelho principalmente de Mateus, e mais esparso e mais completo no de Lucas, ele fala das alegrias, das situações da nossa verdadeira identidade com Deus, mostrando as bem-aventuranças. Essa identidade com o Cristo, a gente só pode conseguir, e consequentemente com Deus, se conhecermos profundamente o Evangelho e todos os motivos que levaram Jesus a falar e fazer o que fez e o que falou. As bem-aventuranças são promessas para aqueles que, descobrindo a sua identificação com Deus, possam atingir a evolução, atingir o reino dos céus. O reino dos céus, onde não existe um lugar físico para eles, sim, um reino dos céus de paz, de amor pleno, de consciência e integração total de nossa personalidade. Jesus era muito sábio e através então dessas explicações, que muito tem a ver com a nossa psicologia até moderna de hoje, nós, estudando cada uma delas, poderemos com certeza entender essa proposta crística. Então, vamos começar, né? A primeira bem-aventurança, a primeira bênção que Jesus nos concede. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que será que Jesus quis dizer com pobres de espírito? Pobre no sentido como nós conhecemos? Pessoas desprovidas de dinheiro? Ou uma pessoa que não tem instrução? Uma pessoa limitada intelectualmente? Não, Jesus, na sua imensa sabedoria, ele falava dos pobres de espírito no sentido daqueles que têm a consciência de sua pequenez espiritual, têm consciência de quanto precisa aprender, têm consciência de sua necessidade de chegar até Deus. Por isso, tenta melhorar porque reconhece a pequenez do seu espírito. Então, na verdade, o pobre de espírito é um sábio. O pobre de espírito é aquele que enxerga ainda todas as limitações e todas as suas dificuldades, todas as coisas que precisa despertar em formas de virtudes no seu coração e que ainda não fez. Por isso, tenta, através do seguimento fiel às palavras do Mestre, chegar até Deus.
Então, olha que maravilha, né? Quando parece que é uma coisa ruim, na verdade, Jesus abençoa aquele que ele considera pobre de espírito, mas aquele que tem um coração receptivo para as coisas de Deus. Aquele que tem um coração receptivo, disposto a enfrentar as suas limitações, o seu pouco conhecimento, mas luta por aprender. Esse é o pobre de espírito a que Jesus se referia. Não se trata absolutamente de nada a ver com pobreza no sentido material. Lindo, né? Outra coisa, ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, quem é que não chora no planeta de prova e expiação? Por que será que é bem-aventurado quem chora? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São aqueles que entendem a função da dor na sua vida. A função de todas as coisas com que passamos e lutamos ainda a cada dia, com todas as dificuldades, com todas as perdas, com todos os lutos, com tudo aquilo que para nós nos causa dor. E Jesus foi tão maravilhoso que ele se exprimiu através da dor final em sua crucificação, porque é fácil a gente falar da dor quando a dor é dos outros. Então Jesus, além de vivenciar o seu apostolado na terra, ele culminou com um exemplo de tolerância e de entendimento da dor, porque ele sabia que apesar de todo aquele martírio por qual ele passaria, ele culminaria na sua ressuscitação, ou, para nós espíritas, no seu aparecimento perispiritual, provando que o cristianismo não acaba na cruz, muito pelo contrário. Ele se torna vivo quando Jesus aparece novamente para seus apóstolos por mais de uma vez, primeiramente para Maria Madalena. Então, a vivência da dor no bem sofrer significa o entendimento de que a dor é resultado de nossas atitudes e a experimentando, com certeza, vamos mudar de atitude, vamos fazer que a dor seja não uma inimiga, mas nossa melhor professora. É muito difícil, gente. Eu confesso para vocês que eu fiquei refletindo muito sobre esses conceitos e vi nesse especialmente, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, uma dificuldade muito grande. Mas ao mesmo tempo isso me encheu de força e de fé, porque eu imagino quantas vezes a gente passou por essas dores inúmeras e de vários tipos, de intensidades diferentes, e conseguimos seguir em frente e tocar a vida. É isso que Deus espera de nós, que entendamos a dor como uma consequência de nossas atitudes que precisa ser mudada, e com isso, burilando e purificando o nosso espírito. Esse é o verdadeiro significado do bem-aventurados os que choram. A terceira bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Gente, nós sabemos, né, isso no Evangelho, nas nossas aulas, em tantas coisas que nós já lemos no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, da dificuldade que temos nesse mundo de provas e expiações. Herdará a terra os espíritos que compreenderem a necessidade de regeneração. Herdarão a terra os mansos e pacíficos que terão já um coração pacificado, um coração que entendeu que a violência não leva a lugar nenhum, um coração que entendeu que o diálogo, a fraternidade, a compaixão e a empatia são vivências éticas que podem fazer mudar o mundo. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam nos outros, falando do mundo como se o mundo fosse uma coisa externa a nós. Nós somos o mundo, nós somos a humanidade. Nós temos que ter a capacidade da mudança interna para que todo o externo se mude. E para isso precisamos ter um coração brando e pacífico. E como muitas vezes isso é difícil, né? Como nós ainda não temos integrado todas as virtudes dentro do nosso coração, bastou um fator externo nos alfinetar para que a gente reaja muitas vezes de maneira violenta, se não física, pelas palavras. E com isso machucamos as pessoas e nos machucamos também. Então, o pacifismo tem que ser uma cultura que nós aprendamos a desenvolver. Temos um ícone, né, para lembrar aqui. No caso de Mahatma Gandhi,
A gente sabe muitas vezes que Gandhi foi tão ofendido, tão ultrajado e conseguiu libertar o seu país sem derramar ele próprio uma gota de sangue. Tudo pela cultura da não violência. Então, um coração pacífico não é um coração covarde, não é um coração que tenha medo, mas é um coração que usa de força gentil, como ele chamava, que é a força da palavra, é a força da compreensão, é a força do entendimento, muitas vezes, da pequenez do outro e de nós mesmos, que interfere num diálogo de amor, num diálogo de paciência, num diálogo sem irritação. Então, um coração brando e pacífico faz com que você mude a você mesmo e depois você, além de estar pacífico, de estar pacificado, você possa pacificar as outras pessoas que estão ao seu lado através do seu exemplo. Olha que lindo, né? Que maravilhoso. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Vamos continuar. Eu queria muito ter um outro tempo maior para poder dizer, mas quero respeitar ao máximo o tempo que a mim foi destinado. Mas eu acho que esse texto mereceria até uma segunda parte, não é? A quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gente, a gente vê sempre pessoas envolvidas em movimentos, né? De mudança, de paz, de não se conformar com injustiça, de querer a todo instante defender aqueles que podem menos, enfim, todos aqueles que lutam para que o que seja ético, moral e correto valha, será bem-aventurado, porque isso nós podemos fazer a todo instante. Nós podemos ajudar nossos irmãos que ainda se encontram em situação muito inferior a nós. Se olharmos para frente, é lógico, encontraremos espíritos muito elevados que podem nos ensinar, mas se olharmos para trás, veremos o quanto nós já caminhamos. Então, eu acho que essa sede de justiça é o que te impele a defender uma minoria. Essa sede de justiça é que te impele a não permitir uma violência perto de você. Todos nós temos sede de justiça, mas temos que ter cuidado como que vamos saciar essa sede. Como é que faremos para realmente a justiça seja instalada sem julgamento, sem condenação? Não, com nossa atitude de não julgamento já estaremos ajudando. Mas trabalhamos juntos para defender tudo aquilo que a gente acredita que seja verdade. Tudo aquilo que já aprendemos como virtudes, tudo aquilo que já entendemos ser ético dentro da moral do Cristo. Cristo nos deixou, com certeza, um caminho, um mapa, uma bússola mostrando o lugar correto. E é só isso que precisamos fazer, treinarmos a nossa consciência todos os dias para, através de uma análise correta, honesta, nos perguntarmos: o que eu fiz foi justo? Se fosse comigo, eu gostaria? Esse seria o modo certo de agir? Se você responder sim a essas 3 questões, você agiu da maneira correta. Então, essa é uma bem-aventurança que implica com toda uma questão social, uma questão de fraternidade, uma questão de amorosidade, uma questão de preocupação com o outro, que eu acho fundamental para que a gente afaste de vez a questão do egoísmo, que nos faz muitas vezes olhar só para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, sem considerar o que nossos outros irmãos estão passando. A outra bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Gente, o que é misericórdia? Misericordis, cordis quer dizer coração, é sentir a miséria do outro no meu coração. Então, um coração misericordioso é aquele que sofre porque vê que o outro não está feliz. Para você ter empatia, ter compaixão, ou seja, compaixão quer dizer sentir com, você precisa pensar no outro. É você literalmente afastar o egoísmo, essa chaga que é a principal chaga da humanidade, pensando no outro como você muitas vezes pensaria se fosse alguém da sua família, um filho, alguém que você ama muito.
Então, sentir a miséria do outro no seu coração é se condoer com a dor do outro. É a dor do outro te fazer mal. É você entender que você não pode ser feliz se outra pessoa ainda sofrer. Buda dizia que ele nunca poderia ser feliz enquanto um ser humano na terra ainda sofresse. Jesus disse: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Justamente pensando nisso, enquanto houver um que dele necessite, ali ele estará presente. Imagina uma humanidade inteira, né? Imagina como é importante essa visão de que não estamos sozinhos, de que sempre tem ou alguém encarnado, ou até alguém desencarnado, e o próprio Mestre velando e olhando por nós. Isso é magnífico, isso nos dá conforto, isso nos dá esperança, isso nos dá consolação. Então sejamos misericordiosos para que alcancemos a misericórdia de Deus também, não é? Depois, a sexta bem-aventurança, que diz que bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Na verdade, um coração purificado, a gente até mais ou menos que falou isso, né? É o coração isento das chagas da humanidade, do egoísmo, da raiva, do ódio, dos julgamentos. Um coração que já conseguiu se libertar de tudo isso é um coração muito próximo do Cristo, assim como o dele era puro. Os que têm puro coração são comparados às criancinhas, né? Que têm um coração puro, que falam a verdade, que não mentem, que chegam através da pureza até nós com a inocência própria de um coração que não tem maldade. Então, os puros de coração são aqueles que não têm mais o vício da maldade, que não têm mais a questão de julgar, de criticar, de odiar, de sentir raiva. E esse é um trabalho difícil, mas através dos nossos relacionamentos, das nossas vivências de todo dia, a gente pode conquistar isso. Isso é treino. E cada dia é dia de recomeçar. E cada dia é dia de tentar de novo. Deus nos dá todos os dias uma folha em branco, para que a gente escreva nela aquilo que de melhor a gente pode, todos os dias. Não tem problema se num dia saiu só rabisco, se não foi bem aquilo que a gente queria. O importante é tentarmos de novo, a cada dia, com esperança e fé, a ter um coração puro. Outra bem-aventurança, que agora nós já chegamos na sétima: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, gente, todos nós, de uma certa forma, podemos muitas vezes, por querer fazer o correto, por querer fazer o melhor, ser taxados de uma porção de coisa, né? Sermos taxados de chatos, de cri-cris, né? De pessoas que querem fazer tudo da maneira muito correta, ou de pessoas que não vivem a realidade num mundo material onde os valores são tão diferentes daqueles que a gente estuda, daqueles que a gente vive na casa de Altino e em outras casas espíritas, naquilo que a gente viveu nas nossas famílias como educação cristã. Então, muitas vezes seremos injustiçados por termos esse comportamento diferente. Nós mesmos já comentamos quantas vezes, né, de como era marginal ser espírita antes, de como era difícil você se declarar espírita quando o país era 90% católico, e quantas perseguições. A própria história da cristandade, né? Quantos cristãos não foram perseguidos? A própria história de Paulo, que muitas vezes perseguiu cristãos, a própria imolação de Estevão, naquele livro maravilhoso de Paulo e Estevão. E eu estou falando de mártires, de pessoas que deram sua vida pela causa do Cristo. Nós, graças a Deus, nem passamos por isso, embora a gente veja frequentemente manifestações de preconceito contra outras religiões. Mas aquele que advoga em nome do Cristo nunca será perdedor. A ele sempre será destinado um lugar de honra, por ele ter sofrido injustiça por uma causa nobre. Isso me faz lembrar, e se a gente for ver, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a história de Sócrates. Sócrates ensinava os jovens, os adolescentes, as pessoas que o seguiam, seus discípulos, né? Isso quanto tempo antes do Cristo.
E Sócrates defendia a ideia de uma vida ética. Os primeiros preceitos, inclusive, da moral cristã são desenhados ali nos discursos e nas coisas que ele defendia. E por isso ele foi condenado à morte. E bastava que ele renunciasse aos seus ensinamentos para que ele fosse poupado, para que a sua vida não fosse ceifada. E conta a história que a mulher dele vai visitá-lo um dia antes na prisão, chorando, desesperada, pedindo para ele: renuncia a tudo que você falou e você será libertado. E ele, dentro daquela tranquilidade de um coração íntegro, de um coração perfeitamente individualizado, ou seja, onde ele já tinha internalizado valores de moral e de ética muito grandes, ele diz: mas eu não estou preso. Quem está preso são eles. São eles que estão presos em uma série de mentiras, em uma série de hipocrisias, em uma série de situações que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que aprender a lidar. E ela fala para ele: você está louco? Ele fala: não, louco também não sou eu. Eu defendo a verdade. Quem defende a verdade não pode ser louco. E ele bebe a cicuta, mas não renuncia a tudo aquilo que ele sabia ser verdadeiro e correto. É preciso uma grandiosidade de espírito muito grande para ser capaz de tal renúncia, de tal abnegação. Mas nós podemos treinar, não precisamos beber cicuta. Nós podemos treinar e fazer o correto. Nós podemos treinar todos os dias não mentindo. Nós podemos treinar todos os dias depondo em relação à verdade nas atitudes, sendo correto no ambiente de trabalho, sendo correto em casa, procurando falar sempre de acordo com o que se faz e fazer só o que se fala, evitando as atribulações de uma consciência pesada envolvida ainda na turbulência daquilo que não tem valor ético na sua consciência. É muito importante isso, né? Eu acho que esses exemplos de grandes pessoas que passaram na história da humanidade têm muito a nos dizer e podemos tomá-los como guias, como referências para que a nossa vida não precise ser tão dolorosa como a deles foi. E a última bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Grande é o galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Então Jesus já sabia, né, de tudo que passaram os profetas, de todas as pessoas que foram praticamente mortas em seu nome, porque advogaram o cristianismo. Jesus sabia de todos aqueles que foram injustiçados. Então essa bem-aventurança é até uma complementação para dizer daqueles que em nome do Cristo sofrem todo tipo de situação, sofrem inclusive para tentar se manter na conduta certa, resistindo a todos os apegos da vida material, resistindo a todos os chamados daquilo que a gente sabe que não é correto e a gente resiste, resistindo a tudo aquilo que a gente sabe que faz parte do mundo das sensações, do mundo das paixões e que não faz parte da natureza do espírito. É difícil você falar não para tantas coisas que nos parecem apetitosas no mundo terrestre, mas que para o plano espiritual não tem absolutamente nenhum significado. É difícil renunciar à matéria, ao dinheiro. A gente vê todos os dias, gente, a questão da corrupção. A corrupção nada mais é do que isso, a pessoa não conseguir dizer não a uma facilidade que, embora ela sabendo não ser honesto, ela cede pensando no prazer material que ela vai obter a partir daquilo. Se vivemos uma crise moral, certamente vivemos por não obedecer a esses princípios. Esse código de ética que Jesus, em mais um momento maravilhoso de inspiração divina, coloca ali não só para a multidão que está em volta do monte onde ele se encontrava, mas para os discípulos, como que deixando para eles um selo, um código que eles fizessem seguir para que a boa nova fosse implantada
no mundo inteiro. Essa magnífica demonstração de amor por nós, olha, ele tentou nos facilitar o caminho, ele nos deu o mapa. Essa magnífica, então, demonstração de amor nos faz crer que temos esperança, que temos consolação, assim como ele nos enviou o Consolador prometido, para que entendêssemos de uma maneira até muito mais prática, muito mais fácil, como o plano espiritual está nos acompanhando desde o começo dos tempos. Como o plano espiritual se encontra firme de nosso lado, muitas vezes apesar dos nossos vacilos, dos nossos tropeços, de como o plano espiritual se preocupa e nos ajuda no nosso processo evolutivo. Tentar viver, eu nem digo viver, tentar viver as bem-aventuranças é tentar colocar o Evangelho em prática a cada dia, com atitudes concretas, firmes, embora com todas as dificuldades, mas com a esperança desse ser o propósito diário de nossas vidas, o propósito de estarmos vivos, o propósito de mudarmos uma situação que seguramente vem caminhando conosco através da eternidade. O tempo urge, a hora é agora. Vamos nos esforçar cada vez mais para que Jesus se orgulhe de nós, para que Jesus olhe e sinta e perceba o nosso esforço, para que Jesus entenda o quanto estamos tentando, apesar de nossas limitações, apesar de nossa pequenez espiritual. Eu espero que nesses minutinhos que passamos juntos, a gente possa ter alcançado o objetivo dessa reflexão de hoje, assim como a minha atingiu, da vontade de pensar mais nisso e de entender que há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, Cristo já se preocupava com o nosso coração. Cristo já estava nos amparando, nos protegendo e velando por nós. Que Ele continue e que nós continuemos ligados a Ele, formando a identidade crística, que só através dela é que conseguiremos subir ao nosso Pai. Um grande abraço fraterno, com muita saudade. Até a próxima.